Nos mais de 100 anos de existência, o cinema brasileiro sofreu diversas transformações. Desde a formação de um campo de produção cinematográfico até a consolidação de sistema exibidor, as obras produzidas no país têm quebrado diversas fronteiras, entre elas, as dificuldades de circulação destes produtos. E qual seria a identidade dos filmes brasileiros contemporâneos? Será que podemos encontrar elementos comuns nas produções atuais que configurem um modo específico de fazer cinema no Brasil? A resposta para estas perguntas pode estar no termo cinema de garagem. Bota a mão no queixo, tá ligado? Olhando lá pra cidade. Isso, dá um tempo aí, fica um tempo assim. O cinema de garagem, na verdade, ele surgiu, foi um livro que eu escrevi com Delane Lima em 2011, que é um livro que faz um mapeamento de um movimento de renovação no cinema brasileiro, né? Eu acho que no final do século XX para o início do século XXI, a gente vive um momento de muitas oportunidades para o cinema brasileiro. É muito por conta do digital, né, que permite outras possibilidades para produção, para difusão de filmes. Então você hoje não precisa de grandes orçamentos, de grandes atores, de grandes equipamentos, gruas, de muito orçamento para fazer um filme, né? Hoje com um celular, com uma pequena câmera portátil, você consegue fazer filmes de curta, média, longa metragem que podem viajar o Brasil, o mundo inteiro, né? Os limites impostos ao longo dos anos pela indústria cultural dificultaram a produção e a circulação de obras nas diversas regiões do país. A evolução tecnológica e a abertura trazida pela internet facilitaram a entrada destas obras no mercado cinematográfico. Mas os fatores econômicos não são os únicos que configuram o chamado cinema de garagem. Quando a gente fala de cinema de garagem, o risco é se considerar só os aspectos econômicos, não só filmes baratos. E para a gente o cinema de garagem não se resume só a fazer filmes baratos. Então no livro a gente mapeia esse cinema segundo 4 aspectos. Aspectos econômicos, éticos, estéticos e políticos. Claro que a grana e também faz parte desse contexto, né? Mas acho que essencialmente assim, o cinema de garagem, o que ele propõe é um outro tipo de olhar para o mundo, né? Uma outra forma de fazer cinema, outros processos, né? Processos colaborativos, processos híbridos entre a ficção e o documentário, né? Acho que o cinema de garagem mostra essas possibilidades para o cinema brasileiro de hoje. Eu não gosto dessa palavra, trabalhadores do sexo. Eu gosto de ser chamada de puta. Acaba que as minhas carências afetivas, eu acabo sanando elas com os clientes. Muitas das obras que pertencem ao movimento do cinema de garagem têm a preocupação de marcar a visão de mundo do realizador. A mescla de realidade e ficção e as criações coletivas são características destas novas produções. Alguns filmes que a gente chama de garagem é primeiro esse hibridismo entre a ficção e o documentário, né? Filmes que partem de uma experiência do real, de um contato com o real, mas ao mesmo tempo buscam uma espécie de fabulação a partir desse real, né? Ou seja, são filmes que se baseiam numa tensão entre o que já existe previamente a presença da câmera e o que a presença da câmera, né, o que a partir do momento em que uma câmera é disparada, o que aquilo transforma na própria encenação, né? Então o Morro do Céu, que é um filme do Gustavo Spolidoro, como vários outros aí recentes, né, são filmes que mostram esse caso. E o Morro do Céu também tem uma característica que é um filme quase todo feito por uma única pessoa. O Gustavo Spolidoro foi lá com uma câmera, com um pequeno microfone, nessa comunidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Quantos pontos te faltam? 15 para 60? Então tu tem que tirar esses 15 pontos que te falta. Passou, rodou, pronto. Mais do que modos de olhar, né, e a estética, a construção, a beleza plástica do filme, o rigor do filme, o que é essencial são modos de ser. O que está em jogo é a posição do realizador diante do mundo, diante da sociedade, né? Por isso essas questões éticas da posição do realizador, como o realizador se posiciona
diante de um filme, né? Entendeu? Mais do que fazer um filme bonito, um filme belo, um filme bem acabado, mas como ele se coloca eticamente diante das questões que o filme apresenta é fundamental. Atenção, todo mundo concentrado. Silêncio no set. Atores ok. Câmera gravando. Ação. Para a gente, mais do que modos de ver, o que importa são modos de ser. Esses filmes têm uma potência transformadora. A gente ainda acredita nas utopias, nessa possibilidade que os filmes possam mostrar modos de ser que falam de um respeito à tolerância, à diferença, né? A gente fala que hoje em dia a gente tem que casar por conveniência, não por amor. Amor não enche barriga de ninguém. Ai, que legal. Eu até caso um dia, mas no dia que minha casa estiver pronta, que já tiver tudo dentro, e um futuro que eu vou poder dar pro menino quando nascer, é isso? Aí eu caso.